Salve, salve Legião X! Estamos aqui mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Thiago Feitosa, professor de atualidades, né, gente? Estamos aqui continuando o nosso curso de atualidades, hoje trabalhando um pouco mais profundamente os nossos Estados Unidos da América. Feitosa, por que a gente estuda os Estados Unidos tão profundamente? Porque num contexto, né, contemporâneo, gente, eles representam a nação mais importante do mundo. Se estivéssemos estudando geopolítica há 100 anos atrás, estaremos estudando a fundo as relações do Reino Unido, né, com as demais regiões do planeta. Porém, nada foi mais influente nos últimos 100 anos no mundo do que os Estados Unidos, em termos produtivos, em termos econômicos, em termos culturais, em termos tecnológicos. Então é importante a gente ter um pouquinho mais de minúcia, sobretudo quando você está estudando a atualidade, do que representam as diferentes facções políticas que existem dentro dos Estados Unidos da América. A gente acompanha as eleições americanas, né, até com uma certa avidez, né, e dificuldade de entendimento, porque até nisso eles são diferenciados, né? Eles criam um sistema bem próprio, né, com regras e especificidades eleitorais que mostram, né, que eles desenvolveram uma forma própria de governança, uma forma própria de relações políticas, uma forma própria, né, de legislações e de construção social, e que não podemos negar, influencia diretamente não só o mundo ocidental, como o mundo como um todo, né? A influência estadunidense ela é muito potente. E a gente percebe os Estados Unidos como uma nação muito poderosa, gente, mas que teve um erguimento relativamente recente. Se a gente for pensar nos Estados Unidos da América, né, esse superdesenvolvimento ele tem aí na casa de 150 anos. Né? E mesmo assim, ele já não... Há 150 anos atrás, os Estados Unidos eles representavam uma nação ainda num processo de engatinhamento, né? A gente até costuma brincar que Brasil e Estados Unidos, em meados do século XIX, eles tinham condições bem parelhas em termos demográficos, em termos econômicos, em termos estruturais, em termos até militares, só que eles seguiram caminhos distintos ao longo da história em relação a nós, né? Tanto os Estados Unidos como o Brasil tinham, né, oligarquias rurais extremamente consolidadas no poder, extremamente poderosas e influentes. Só que o caminho que os países tomaram em relação a essas próprias oligarquias acabou sendo distinto. Lembremos, né, pessoal, que os Estados Unidos, logo após a sua independência, no final do século XVIII, eles vão passar por um processo de guerra civil americana, também conhecido como a Guerra de Secessão. E ali os rumos políticos estadunidenses também começaram a ser definidos. Só para a gente relembrar, lembrando que isso você encontra nos nossos módulos de história, né, aqui nos nossos pacotes, a estrutura política estadunidense pós-independência, ela se dava com o norte do país, muito ligado ao industrialismo, muito ligado às manufaturas, voltados para o mercado interno, tinha uma concepção social anti-escravista, porque eram capitalistas, acreditavam no trabalho assalariado, portanto, muito ligados àquilo que estava rolando na Inglaterra em termos de primeira revolução industrial, né? Ou seja, o desenvolvimento fabril sendo ali levado como uma premissa básica, né, da economia. A gente, inclusive, denominava esses grupos políticos do Norte como os Yankees, né? Já a galera do Sul era bem parecido com o que a gente via no Brasil, gente. Monocultores, escravocratas, latifundiários voltados para uma agroexportação, visando grandes propriedades, concentrando capital e terras, usando a mão de obra compulsória, escrava, tendo ali pouca atenção para o mercado interno e uma visão muito mais voltada para o mercado externo, para a exportação. Então aquela concepção dos chamados sulistas, né, que eram chamados de confederados, era bastante parecida com o que a gente vê nas oligarquias rurais brasileiras. E devido a essa falta de entendimento, né, sobre os rumos do país pós-independência, você vai iniciar uma guerra civil. E esses conflitos foram, né, levados adiante, você vai ter uma vitória dos nortistas, os Yankees prevalecem sobre o Sul, a gente lembra aí da famosa, né, obra de arte O Vento Levou, né, do cinema americano, que relata muito bem esse momento. E esse prevalecimento do Norte vai dar um rumo para o país muito mais voltado àquilo que o Norte acreditava, ao industrialismo manufatureiro, a uma visão inicial voltada para o mercado interno, ao fortalecimento de um mercado interno, e isso passava pela abolição da escravatura, justamente para você ter mão de obra assalariada, consumidora, participante, né, do mercado econômico,
E os Estados Unidos vão seguir um outro rumo, um rumo mais voltado para quê, galera? Para as ideias tecnológicas, para a visão de inovações, implementações de novas tecnologias produtivas, que é um caminho diferente do que acreditava o Sul. Né? Muitos alunos perguntam às vezes, Thiago, se o Sul tivesse vencido a guerra, será que o rumo dos Estados Unidos seria diferente? Com toda certeza, né? A gente vê aqui no Brasil, durante a era Mauá, o Mauá ele queria justamente esse industrialismo, mas houve um prevalecimento da elite cafeeira sobre as ideias que o Mauá propunha. Né? Então a gente entende que os rumos acabaram sendo muito diferentes ao longo dessa trajetória. Né? A gente tem que entender que a formação dessa elite industrial, galera, criou grupos empresariais poderosos que buscavam na ideia da tecnologia, das inovações, sempre os saltos econômicos. Né? Os Estados Unidos eles passam a determinar isso para o mundo. Você salta economicamente quando você implementa uma novidade tecnológica. Isso leva a investimento em ciência, tecnologia, educação, infraestrutura, né? Setor energético, setor viário, né? Ferroviário principalmente. Então é uma nação que vai brilhar ali, né, como uma supernova que começa a se desenvolver rapidamente, né, como uma locomotiva. E dentro disso, os dois grupos políticos mais importantes vão se desenvolver. É interessante, galera, que quando a gente olha os republicanos e os democratas, a gente percebe, né, uma história, uma origem diferente, né? De maneira curiosa, o Partido Republicano, que hoje é mais conservador, ele tem origem no industrialismo nortista, que era abolicionista, né, que era voltado ali por uma retórica de, né, maior abertura dentro da sociedade e da política. E o Partido Democrata, que hoje é liberal, né, ele nasce dentro das oligarquias sulistas, agroexportadoras, né, conservadoras, etc. Ao longo da trajetória, né, principalmente após a Guerra Civil, os caminhos eles vão ser distintos. Né? A gente vai ver muitos pequenos agricultores se unindo ao Partido Democrata, o que gera uma série de reivindicações sociais, né, de busca ali por interesses de pessoas mais humildes, né? E os partidos republicanos se voltando um pouco mais para as estruturas oligárquicas, né? As estruturas das elites estadunidenses. Então são rumos diferentes. A gente entende os republicanos, galera, como a concepção liberal na economia. Então, quando eu falo em liberalismo econômico, eu estou falando na crença de um Estado mínimo dentro da economia. E aí lembramos daquelas, né, premissas de livre produção, de livre comércio, livre mercado, livre competição. Né? Aquela crença de que o Estado ele não deveria se relacionar com as questões econômicas. Portanto, as empresas se autorregulariam. Isso é a grande utopia, né? A ideia da desregulamentação do mercado, né? A ideia do laissez-faire, laissez-passer, né, gente? Deixa fazer, com a ideia da livre produção. Laissez-passer é deixa passar, o livre comércio, então eu vendo para quem eu quiser, eu não vou ter restrições alfandegárias. Tudo isso na oratória, né, gente? A gente sabe que isso aí é um papo, né? A gente vai falar daqui a pouco de Trump, e isso é um papo um pouco, né, digamos, etéreo, né? Porque a prática é bem diferente. Todo mundo quer o monopólio, todo mundo quer o controle. Mas o fato é que aqui a visão dos republicanos é uma visão liberalista em termos econômicos. E os democratas, Feitosa, também. Eles também são liberalistas econômicos. Então a gente tem que entender, galera, que de uma forma geral, republicanos e democratas creem numa economia liberal, num livre mercado, ok? Então, economicamente, os Estados Unidos eles têm um alinhamento muito claro do que deve ser realizado dentro da economia, né, externa ou interna. Agora, politicamente, você vai lembrar que o republicano ele é conservador, ou seja, vai estar ligado a uma visão de tradicionalismos sociais, né, a ideia da família, né, não vão ser favoráveis ao casamento, né, homoafetivo, né, vão ser favoráveis àquela estrutura social bastante patriarcal, né, uma ligação muito forte, né, gente, com o nacionalismo, tanto que o discurso nacionalista permeia muito as ações de campanhas republicanas. Vimos recentemente o Donald Trump, né, gente, com Let's Make America Great Again, né, vamos fazer a América grande de novo, ou America First, né, gente, a América em primeiro lugar.
Então essa questão está muito envolvida com a oratória republicana. Por isso que são partidos que atingem muita popularidade. Porque essa construção do nacionalismo dentro da sociedade estadunidense é algo muito evidente, né? Algo muito enraizado. Então, o momento do palanque republicano ganha muito o coração do estadunidense porque ele tem esse viés nacionalista e tem uma concepção conservadora. Então, os grupos religiosos, cristãos principalmente, eles se ligam muito com as ideias republicanas, ok? Já os democratas, eles vão ter uma concepção política mais liberal. Vão defender, sim, causas de minorias, como, por exemplo, né, o casamento homoafetivo, a questão da legalização da maconha, por exemplo, que acontece em alguns estados dos Estados Unidos, temáticas como o feminismo, como a discussão racial, né, gente? Os grupos, né, negros, americanos, eles vão ter muito mais respaldo na oratória democrata do que na oratória republicana, né, porque vão ter as suas causas mais debatidas, né, vão discutir injustiça social, vão discutir desigualdade. Por isso que dá uma vontade louca, mas muito louca, de dizer que o republicano é de direita e o democrata é de esquerda. Claro que se eu for colocar num prisma, né, o democrata vai estar mais à esquerda do que o republicano. Porém, neném, calma nesse andor, porque eu já vi aí até o pessoal falando que democrata é comunista e o republicano é que é capitalista. Gente, não vai por essa viagem, não vai. Tá? Esses caras, eles são amplamente capitalistas, são amplamente voltados para a ideia da propriedade privada, do consumo, do desenvolvimento de fortes vínculos socioeconômicos, né, comerciais, né, a ideia, né, de enriquecimento. Então, todo mundo aqui é capitalista. Só que sim, o democrata ele acaba sendo um pouco mais liberal na sua oratória. Então, cuidado, muito cuidado com isso, porque isso gera uma confusão. O apelido dos democratas nos Estados Unidos são liberais. Eles chamam, quando fala assim, um liberal, é democrata. Quando falar o conservador, é o republicano. Porém, na economia, ambos são liberais, tá? Muito cuidado com isso, porque isso gera confusões nas interpretações. Beleza? A gente falou sobre as origens. Agora, quais são as relações que esses caras apresentam, galera? O Partido Republicano vai ter uma forte relação, um forte vínculo com setores mais estruturais, né? Setores mais tradicionais e, por que não dizer, oligárquicos, sim, num sentido talvez mais industrial, né, e econômico, nos Estados Unidos. Então, por exemplo, setor armamentista, setor bélico, inclusive encontramos a famosíssima NRA, que é um grupo lobista republicaníssimo, né, que é a National Rifle Association, né, Associação Nacional do Rifle, que é um grupo que trabalha constantemente em prol do setor armamentista. Ou seja, temos que defender a ideia do porte de armas, do livre uso de armas, do direito estadunidense de consumir armas, de ter armas em casa, de andar armado. Por quê? Porque isso favorece diretamente o setor bélico. O setor bélico ele vai se beneficiar se as pessoas consumirem bastante armas e munições. Então, o Partido Republicano ele tem muita ligação com isso. Setor de energia, né? Os petroleiros, por exemplo, as grandes empresas petrolíferas americanas, Exxon, Chevron, né? Mobil, são companhias que vão ter relações diretas com esse grupo. Ou seja, ligado ali à estrutura mesmo basal, né? O extrativismo energético, a produção de energia em grandes volumes. Então são empresários poderosíssimos, né? Que inclusive conduzem a política externa estadunidense. Se o expansionismo militar americano favorecer a questão de energia, então vamos defender o setor bélico e o setor energético, que vão ter ali uma conjugação muito boa, né? Aliás, tem um filme que brinca de maneira muito cínica, né, com esses grupos oligárquicos, chamado Obrigado por Fumar, né? Um filme muito bom, né? Eu recomendo você assistir. É uma comédia, né, que faz muita crítica ali à sociedade americana e mostra o papel dos chamados lobistas dentro da sociedade estadunidense. Grande grupo desses lobistas que atuam com esses grandes conglomerados tem vínculo forte com o Partido Republicano. Os caras se declaram republicanos constantemente. Setor extrativista, setor financeiro, bancário, porque são setores, galera, que gostam
dessa concepção mais liberal de economia. Ah, Thiago, então significa que quando o partido não é republicano no poder, esses grupos se dão mal? Jamais. Jamais. Porque eles são poderosíssimos. Mas a intimidade do Partido Republicano com esses grupos e o aporte financeiro que esses grupos vão dar aos políticos republicanos é muito maior do que quando eu estou com o governo democrata, que tem relações com quem? Com intelectuais, né? Professores, artistas, pensadores, poetas, filósofos vão se identificar muito mais com o Partido Democrata. Vimos em eleições recentes a Lady Gaga, né, a Beyoncé, muito ligadas aos democratas, porque trabalham com uma ideia de liberdade política e social muito maior, né? As minorias, sejam elas, né, étnicas, sejam elas de gênero ou sociais, né, os negros, as mulheres, os imigrantes, sobretudo latinos, os árabes, eles vão estar muito ligados às ideias democráticas que vão dar mais espaço para esses grupos. Os grupos LGBTQIA+, né, que são altamente segregados nas sociedades conservadoras, vão ter mais espaço e mais voz nos grupos democratas, né? Vimos na eleição recente de Joe Biden, né, que ele, apesar de ser um homem branco, hétero, cis, né, ligado ali a uma estrutura mais tradicional, traz como sua vice-presidente uma mulher negra uma mulher negra, né? Não precisa falar de negra e mulher, né? Mulher negra, ou seja, a mulher, que é um grupo extremamente oprimido na sociedade, e o negro, que também é extremamente oprimido na sociedade. Então você percebe esse flerte maior político dos democratas com as minorias. Então são relações aí que acabam se opondo bastante. Em termos de atuação, galera, a gente percebe diferenças bem nítidas, né? Você vai ter os republicanos com uma política externa muito mais agressiva, incisiva, batendo de frente, né, no cenário externo, tendo ali um expansionismo geopolítico muito mais evidente. São partidos que vão apresentar conflitos, guerras, que vão buscar, né, essas interações internacionais de forma muito mais aguerrida, privilegiando, obviamente, o setor bélico, atendendo interesses dos setores energéticos, extrativos e financeiros. Então está todo mundo conjugado. Os governos republicanos, está todo mundo ali meio que próximo um do outro em termos de relações e intimidades. Então essa atuação externa vai ser muito mais incisiva. E claro, sempre com uma bandeira americana em cima, né, gente? Sempre com a ideia do nacionalismo ufanista sendo propagado. Então eu estou fazendo isso pelo bem dos Estados Unidos. Eu estou fazendo guerra pela segurança e defesa dos Estados Unidos. Existe uma missão internacional, um inimigo a ser combatido, porque ameaça a liberdade do povo americano. Então tudo isso acaba sendo, né, muito cercado dessa bandeira, desses ícones, desses símbolos, né? E quando a gente vem aqui para o democrata, gente, ele vai estar muito mais ligado a questões estruturais internas. Governos democratas buscam melhorias na saúde, tanto que o projeto de saúde universal, gratuita, pública, é um projeto democrata e altamente criticado por republicanos que dizem que os democratas ampliam muito o gasto público e convencem grande parte da população de que uma saúde pública gratuita é algo negativo para a sociedade. Isso é demais, né? Tu convence as pessoas que pagar plano de saúde é melhor. Né, documentários como Psycho, por exemplo, do Michael Moore, falam muito sobre esse contexto da saúde americana. Né, e como o bem-estar social, ele, apesar dos Estados Unidos serem a maior economia do mundo, o bem-estar social ele é muito comprimido dentro dessa sociedade. Justamente porque você tem uma concepção ainda muito privada desses serviços que os democratas buscam ser públicos, né? Você tem o famoso Medicare, né, que é um projeto do Clinton, que depois passa, né, pelo Obama, e que até hoje não conseguiu ser implementado de forma ampla, né, integral. Ele já é implementado parcialmente, mas é ainda em conjugação com os planos de saúde privados. Investimentos em educação acabam sendo muito priorizados no governo democrata, políticas de geração de emprego, de redução de dívidas. Isso é muito interessante. O democrata ele é acusado constantemente de elevar gasto público, mas normalmente eles entregam governos com dívidas menores, ao passo que republicanos eles entregam governos com dívidas maiores, né? Como foi o caso lá da crise de 2008, onde o endividamento dos Estados Unidos aumentou em mais de 4 trilhões
devido às empreitadas geopolíticas internacionais, né? Então é uma questão bastante importante aí de ser vista. E claro, o democrata ele tem uma visão mais, digamos, moderada, né? Mais conciliatória, não é uma oratória de confronto. Você vê líderes como Clinton, como Obama, como o próprio Joe Biden, são líderes que tentam um caminho do meio, né? São provocados às vezes, mas seguram um pouco mais a língua, porque tendem ali a buscar o equilíbrio. É mais ou menos aquela ideia, né? Deixa o mundo mais em paz, porque eu vou comandar todo mundo dentro dessa paz, né? Já a visão republicana é diferente. É uma visão do enfrentamento, da oratória ácida, das ameaças, da imposição de força, né? Então são visões diferentes que a gente encontra entre democratas e republicanos, né? E aqui, galera, para a gente compreender como essas diferenças se anunciam, eu montei aqui uma thread, né? Como é o famoso aí no Twitter, as threads, né? Montei uma threadzinha aqui, uma linha, né? Um fio, para a gente observar, sobretudo aí, né? Desde o início do século XX para cá, tendo que basicamente século XX, né? Como que se comportou essa lógica republicana e democrata, né? A gente teve aqui, até antes dessa threadzinha aqui, um governo democrata, que era do Woodrow Wilson, que trabalhou ali durante a Primeira Guerra, né? Uma visão democrata, tanto que os Estados Unidos eles demoram a entrar na guerra, né? Eles entram só no finalzinho, como é de praxe. Depois a gente tem 3 governos republicanos em sequência. O Harding, o Coolidge e o Hoover, né? Aqui, galera, você vai ter uma estrutura altamente liberal em termos de economia, certo? Onde vai haver uma redução significativa do papel do Estado na economia. Beleza? A gente vai perceber aqui uma menor intervenção estatal num momento onde o mundo passava por uma inovação produtiva, que era o Fordismo. Lembra do Fordismo, gente? Né? Nós temos aqui no nosso pacote do Projeto X que falam justamente sobre isso, né? Na geografia, as mudanças produtivas das revoluções industriais. E na segunda revolução tinha o modelo taylorista-fordista que prezava pela produção em massa e rígida, ou seja, os estoques estavam abarrotados de produtos muito parecidos uns com os outros. Então isso levou a uma superprodução, galera, que desencadeou um apocalipse, conhecido como a crise de 29, que foi um momento tenebroso na economia global, né? Chamada Grande Depressão, né? O crack da Bolsa de Nova York, levando o mundo a uma Grande Depressão. Isso mudou relações geoeconômicas no mundo inteiro. Perfeito? E a gente vai ver aqui, galera, inclusive um processo de miséria, de empobrecimento, as favelas americanas se alargando, tanto que você tinha as moradias dos pobres, até apelidadas de Hoovervilles, né? Que eram as vilas do Hoover, porque o governo Hoover ele foi tão catastrófico, porque ele herdou essa sequência que levou à crise de 29, que a miséria atingiu níveis estratosféricos. E aí depois vamos ter 2 governos democratas em sequência. O Roosevelt, que fica ali 15 anos no poder, né? Sei lá, uma coisa do tipo, aí fica bastante tempo, que é o cara que vai arrumar a casa, é o presidente ali do famoso New Deal, que é um novo acordo, onde você vai ter uma mudança nesse cenário liberal. Aqui, galera, eu vou ter a elevação de um modelo que eu chamo de welfare state, que é o estado de bem-estar social. Vamos buscar ali, né, um aumento, né, das relações que podem levar a melhorias na saúde, na educação, no emprego, na redução do endividamento, tanto público quanto das próprias famílias, para que a economia pudesse voltar a ganhar corpo, né? Não é à toa que o governo do Roosevelt foi tão bem implementado, né, inclusive passando ali pela Segunda Guerra Mundial, né, que você vai ter o Truman, né? O Truman pega ainda a Segunda Guerra Mundial, né? Diretor, Truman ainda pegou fase de Segunda Guerra Mundial, né? O Truman é depois, eu fiquei 45, né? Ou seja, esses 2 caras, eles conjugam esse momento pós-crise 29 e Segunda Guerra, que é o pulo do gato estadunidense, né? Que é quando verdadeiramente você tem a ascensão dos Estados Unidos para essa hegemonia global.
E aí dentro disso a gente percebe o quê? Que se consolida a liderança americana econômica e já se inicia uma nova fase geopolítica que é a Guerra Fria. Aí quem é eleito? Um ex-comandante militar da Segunda Guerra, que é o Eisenhower. Aí olha o discurso nacionalista ufanista ganhando força. Ó. Não, agora a gente quer um cara para combater os comunistas, a gente precisa de um presidente que seja mais incisivo. Então estamos falando aqui, pessoal, de Guerra Fria mais Guerra da Coreia, que é o Dwight lá que vai participar do processo, né? Você vai ter ali um posicionamento geopolítico estadunidense muito duro, muito incisivo, né? Depois do Eisenhower vai vir o Kennedy, que é aquele rapaz jovem, bonito, moderno, com ideias progressistas, que fala que toda essa histeria da Guerra Fria é uma histeria desnecessária, ou pelo menos que deveríamos seguir um outro caminho, que haviam ameaças muito contundentes ao mundo que eram preocupantes, né? Temos que lembrar que o Kennedy ele vai pegar aqui o período da chamada crise dos mísseis. E que vai lidar com a crise dos mísseis de que maneira? Diplomaticamente, né? Famosos 13 dias que abalaram o mundo, né? Um filme, né, dos anos 90 que fala justamente sobre isso, sobre aquele triângulo ali, né, entre o Khrushchev na União Soviética, o Fidel Castro em Cuba e o Kennedy em Washington, nos Estados Unidos, negociando a questão dos mísseis soviéticos posicionados em Cuba, apontados para os Estados Unidos, e aquela ideia de que, cara, precisamos trilhar outro caminho, e toma um tiro na cabeça em Dallas, é assassinado o Kennedy, em situações que até hoje são bastante nebulosas, assume o seu vice, o Lyndon Johnson, que fica no seu lugar, claro que ele era democrata também, né? E depois vamos ter a eleição do Nixon. Aqui já pegamos esse binômio republicano durante a Guerra do Vietnã. Você tem o Nixon com aqueles escândalos, né, de Watergate, mas depois você vai ter, né, o Ford entrando também no governo. Então a gente está numa época de guerra. O que eu quero numa época de guerra? Eu quero o discurso nacionalista ufanista. Eu quero moderação e conciliação? Claro que não. Eu não estou querendo ouvir a voz da razão. Eu estou ouvindo aquela voz que joga a lenha na fogueira, que atiça, que trabalha com aquela necessidade de expansionismo, e quem adora? O setor bélico vai se favorecer amplamente com isso, né? Você vai ter ali uma estrutura que beneficia esse tipo, né, de segmento, né? E depois ali do cansaço proposto pela Guerra do Vietnã, que houve um cansaço, né? Você tem ali um momento, né, de exaustão da sociedade, de grupos que começam a verdadeiramente questionar o que estava acontecendo, né, em relação aos Estados Unidos no cenário externo, os jovens sendo levados para uma guerra que não parecia ter o mínimo sentido, né? A elevação de movimentos de contestação, como os Panteras Negras, o movimento hippie, né? Que acabam ali tendo uma efervescência maior nesse momento. Aí você vai ter a eleição de quem? Do Jimmy Carter, né, gente? Que era um cara fofinho, um cara que tinha um discurso ali de conciliação, que vai fazer ali o acordo de Camp David, né, gente? Levando o Oriente Médio a um momento ali de pacificação, um momento ali de maior tranquilização. Por isso, Jimmy Carter vai ser até hoje acusado por grupos judeus dentro dos Estados Unidos por fomentar a paz com o inimigo, né? Ou seja, eles consideram Jimmy Carter o inimigo dos judeus porque foi o Oriente Médio tentar negociar com o Egito, né? Que era um antigo, né, inimigo, né, de Israel durante as guerras que sucederam, né, depois da sua recriação. E depois do Carter, né, que era democrata, vai vir novamente quem? O republicano, o cowboy que veio para salvar o Oeste, né? O nosso amigo Ronald Reagan, ex-ator de Hollywood, ex-ator de filmes de faroeste, que veio ali com aquele seu discurso de tentar reaquecer a Guerra Fria, né? Projeto Guerra nas Estrelas, né? Buscando ali uma animosidade maior. Era um cara com uma popularidade extrema, ou seja, com aquele discurso nacionalista que a galera adora,
porém que vai implementar ali ações que vão tentar acentuar a Guerra Fria, ou seja, favorecer os segmentos que são patrocinadores do Partido Republicano. Isso é uma lógica muito óbvia. O Reagan foi tão popular que, além dele ficar 2 mandatos, ele elege o seu vice como presidente sucessor, que foi o George Bush, só que o pai, tá? Não é esse George Bush que você conhece, não. É o pai desse Bush aí, é o George Bush Sênior, né? Que vai governar ali durante 1 mandato, seguindo aqui 3 mandatos republicanos numa sequência, né? Realmente aqui, né, o Reagan foi um dos republicanos mais populares da história. E aí você vê sempre depois do governo republicano, apesar daquela euforia, daquele momento ali de buscar esse discurso nacionalista motivador, tem um cansaço. Um cansaço o quê, galera? A saúde precariza, a educação precariza, o emprego se eleva, as dívidas aumentam e aí você chama um democrata para dar uma ajeitada na casa. Aí vem o tio Bill. Bill Clinton é eleito em 93 e vai fechar o século XX ali como o último presidente, né, com 2 mandatos também, com um mandato extremamente benéfico nesse segmento social, colocando os Estados Unidos como líderes do processo de globalização, né, e não agradando muito ao setor bélico, óbvio, porque o Clinton ele praticamente não vai se lançar para guerras no exterior. Sempre você vai ter algum tipo de conflito, tá, gente? Independente do tipo de governo, sempre os Estados Unidos vão estar presentes em relações internacionais bélicas. Mas isso se acentua muito mais nos momentos republicanos e diminui absurdamente nos governos democratas. Tanto que a gente vai ter depois do Clinton o George W. Bush, que você conhece, que é republicano, que fica 2 mandatos fazendo a tal da guerra ao terror, né? Os nossos vídeos anteriores falaram justamente sobre isso. Gera um endividamento absurdo, uma precarização da saúde, um declínio na educação, o desemprego bate recorde nos Estados Unidos. Aí vem quem? Obama. Barack Hussein Obama, negro, havaiano, descendente, né, de imigrantes árabes, que vai ali, né, ter um discurso muito mais moderado, conciliador. Yes, we can. Lembra do Obama lá em 2008, 2009? É um cara pós-crise dos Estados Unidos que vai trazer ali uma luz social um pouco mais interessante. Fica 2 mandatos. Quem entra? Nosso amigo Donald Trump, com Let's Make America Great Again, America First, com aquela ideia do nacionalismo fanista, de que é necessária uma expansão geopolítica. Lembra dos primeiros passos do Trump? Vai à Coreia do Norte bater papo com Kim, ameaça, né, o Estado Islâmico no Oriente Médio. Só que o Trump bateu recorde, né, porque com a pandemia do coronavírus, acho que o cansaço em relação a ele foi mais extremo ainda, e ele já foi imediatamente sucedido por um democrata, que é o Joe Biden. Então você percebe esse revezamento claro, nítido dentro da política americana, que é algo muito importante para a gente compreender o andamento da geoestratégia em nível global, das relações estadunidenses em nível interno e até mesmo de como isso influencia o mundo e o Brasil no nível externo, né? Então, sempre importante uma aula como essa como ferramenta para você ler melhor as notícias, as informações que você obtém sobre geopolítica. Beleza, galera? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.